Então, pessoal, vamos aprender como que a gente dimensiona um bloco de duas estacas. Primeira coisa, a gente vai ter que determinar qual é a geometria desse bloco. E como que a gente vai determinar isso aqui? Eu estou apresentando aqui um bloco de duas estacas, no qual a gente vai ter um pilar com um comprimento maior, que é um comprimento A. Esse outro comprimento aqui eu não apresentei, porque como a gente vai dimensionar um bloco de duas estacas, o maior comprimento, que é onde está essa direção aqui, vai ser o que a gente vai utilizar como base para toda essa parte geométrica. E a gente tem que obedecer algumas distâncias mínimas. Por exemplo, no bloco a gente tem que dar a distância de um diâmetro da estaca até essa extremidade, mesma coisa do outro lado. E no mínimo, uma distância de 2 vezes o diâmetro para esse comprimento aqui do nosso bloco. E o principal, que é a distância entre estacas, vai ser um valor entre 3 vezes o diâmetro a 2 vezes e meio o diâmetro. Sendo que 2 vezes e meio vai ser para estacas pré-moldadas e 3 vezes para estacas moldadas em loco. Lembrando que a largura do nosso bloco deve ter comprimento mínimo de 2 vezes o diâmetro, que tem que ser sempre maior do que 60 centímetros. E a gente vai dimensionar um bloco rígido, porque todas as equações que a gente vai utilizar como base, que são as mais utilizadas, elas têm essa premissa, que o seu bloco é rígido. Então, o ângulo da sua biela, que a gente utiliza o método das bielas e tirantes para o cálculo da área de aço, ela vai ter que ser maior do que 45 graus. Uma biela maior do que 45 graus, a gente vai presume que o nosso bloco ele é rígido. Então, a nossa altura útil do bloco, essa aqui, ela vai ter que ser maior ou igual à distância de 2L, onde o L é essa distância entre estacas, menos o A, que é esse valor aqui, do maior comprimento do pilar, dividido por 4. Lembrando, pessoal, isso aqui é a nossa altura útil para que o bloco seja rígido. Só que o que acontece, às vezes, dependendo do pilar que você tem, essa altura útil, às vezes, ela está com, por exemplo, uns 50 centímetros, só que o arranque do seu pilar, para você garantir a ancoragem, você vai precisar, por exemplo, de 60 ou 70 centímetros. Então, você tem que fazer essa comparação também. Se a altura do bloco, você vai ter que verificar o comprimento mínimo de ancoragem na armadura do seu pilar. Então, são duas verificações que têm que ser realizadas para determinar a altura do seu bloco. Agora, vamos calcular como que a gente determina a área de aço. Como eu tinha falado, a gente vai calcular pelo método das bielas e tirantes. Isso aí, às vezes, tem um pouco de diferença, que tem alguns pesquisadores que consideram apenas uma carga vindo aqui e distribuindo por essas bielas. Eu costumo considerar aqui, eu divido esse pilar ao meio, coloco metade de carga para cada lado e faço esse tipo de representação aqui. Então, pegando o exemplo aqui do bloco, estou transferindo ele para cá e estou mostrando como é que vai funcionar o esquema dos bielas e tirantes. A gente vai ter aqui o n sobre 2, que é a parte da carga que vem do pilar. Esse F sobre 2 ele vai ser o que? O valor de N acrescido do peso do bloco. Então, a gente sempre vai se balizar o quê? Pelo F sobre 2, que é a carga maior, que é o ideal para a gente utilizar no cálculo. Então, eu separo isso aqui, jogo ele para cá. Vocês podem ver aqui que temos um N de CC, que é o valor da sua força na biela comprimida, atuando aqui. Então, a gente vai determinar o nosso N de S, que é esse valor aqui, por semelhança. Então, o que a gente vai ter? N de S está para L sobre 2 menos A sobre 4, porque eu dividi ao meio. E cada distância dessa aqui vai ser o quê? Vai ser metade da metade. Então, vai ser A sobre 4 e A sobre 4. Que é isso que a gente vai ter aqui. A gente vai ter o quê? O L sobre 2 aqui, menos esse A sobre 4. Então, é aqui de onde é que vem esse valor. Lógico, o D é a altura útil. E o θ é o ângulo de inclinação da nossa biela, que vai depender desse passo anterior aqui, de qual foi a altura utilizada para o bloco. Então, voltando, a gente vai ter que N de S está para
esse valor aqui, assim como f sobre 2 vai estar para a nossa altura D, porque a gente pode transferir a força para cá. Então a gente vai ter essa relação geométrica no qual a nossa carga N de S vai ser dada por esse valor aqui. Então, se a gente admitir que o aço ele vai estar escoado, nós vamos ter o quê? A tensão no aço vai ser igual, porque força sobre área. Então a gente isola a variável da área de aço. E aqui a gente já pode determinar a área de aço principal do nosso bloco. Aqui eu coloquei essa figura que eu achei interessante, mostrar um ensaio que foi realizado, no qual a gente consegue ver bem claramente aqui como que ocorre a ruptura. Aqui vocês podem ver como fica perfeito aqui a biela de compressão do nosso concreto, o que acaba por validar o nosso modelo de dimensionamento. Então, a gente tem que fazer algumas verificações. Nós temos que verificar essa biela, temos que verificar ela junto ao pilar, que seria esse ponto, ou junto à estaca, que é esse ponto aqui. Então, para a gente verificar, a gente tem que estabelecer o quê? Quais são as regiões de resistências nodais. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa fórmula aqui, que eu não mostrei a dedução, mas isso aqui é fácil, vocês conseguem encontrar em livros. Lembrando que esse ângulo θ aqui, a gente vai conseguir obtendo pelo arco tangente de D sobre esse valor. Aí você vai conseguir obter o valor de θ. A área de concreto do pilar vai ser essa área aqui da seção transversal. E a área de concreto da estaca vai ser a área da sua cabeça de estaca. Junto ao pilar, a gente vai ter o quê? O nó CCC. Por que o nó CCC? Porque existem 3 cargas comprimindo esse nó. Então, pelo método de bielas e tirantes, isso aqui está na NBR 6118, a resistência de cálculo nesse ponto é dada por 0,85 de αβ vezes o FCD. Então, junto ao pilar, a gente vai verificar essa equação tem que ser menor ou igual a esse F de C D1. E junto à estaca, que nós vamos ter uma compressão e uma tração, que isso aqui é da armadura. Vai ser o nó CCT, no qual a gente vai utilizar essa fórmula aqui para a verificação da biela. Lembrando que o αβ é dado por esse valor. E nós vamos ter, para complementar todo o dimensionamento, que o dimensionamento principal, a gente calculando a área de aço, e logo depois verificando a biela. Então, seu bloco já está basicamente calculado. O que falta agora é utilizar as armações complementares. Você vai ter uma armadura superior. Esse aqui, pessoal, esse aqui varia muito de engenheiro para engenheiro. Não existe tipo um padrão muito fixo para isso aqui, não. Então, vocês vão ver muitos valores, às vezes, diferentes. Mas o que não pode errar é esse valor aqui, da área de aço principal. Que esses outros, como a gente utilizou um modelo de bielas e tirantes, o que vale é aquela armadura. Essas aqui são armaduras complementares, para questões de fissuração térmica, de melhorias. Pode ocorrer também de confinamento do concreto, utilizando estribos. Então, eu pelo menos utilizo o quê? Uma armadura superior que vai ser 1/5 da armadura principal. Armadura de pele por conta de fissuração por hidratação do cimento, essas coisas. Estribo, esse aqui tem bastante diferença, mas eu resolvi utilizar basicamente o quê? A taxa de armadura mínima que você encontra com uma armadura transversal de uma viga. Então você vai pegar esse ρ mínimo, que tem que ser maior ou igual a esse valor, onde esse F de CTM é esse valor aqui, essa equação. Esse F de YWK é a resistência do aço, que vai depender se é aço CA50 ou CA60, característico. Substitui os valores e a gente obtém a quantidade de estribos a ser distribuído no nosso bloco. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Considere se inscrever no canal e até mais.